etc, etc. Sim, por essa mesma razão que, bom, nós vamos abordar, ou o meu grupo e eu estamos a abordar o positivismo de Augusto Conte, né? O positivismo é uma doutrina que surgiu lá no século XVIII, na época das luzes, época esta em que algumas ciências que já tinham sido meio que ofuscadas no período da Idade Média, devido à ascensão da Igreja Católica, né? Já estavam a voltar à vida. Então, de algum modo surge esta como uma das ciências. Sim, sim, sim. Sim. Então, ele nos seus estudos tentou focar-se mais na ideia do tirar o absolutismo e valorizar mais o relativismo. Relativismo. Bom dia. Bom dia. Então ele tentava estudar tudo aquilo que se referia ao homem, mas num sentido relativo, não num sentido absoluto. Daí que ele formulou os três estados para melhor compreender os seus estudos, que ele chamou de Lei dos Três Estados. O primeiro estado contempla o teológico ou o religioso. O segundo estado é o metafísico ou abstrato, filosófico, né? E o terceiro é o estado positivo ou científico, que ele considera ser o auge da maturidade do homem. Portanto, numa primeira fase eu queria começar a minha pesquisa pelo teológico e em algum momento pensei comigo mesmo que se calhar não existe pessoa mais indicada para melhor, se calhar, me especificar uma e outra coisa ou dar no seu parecer em torno deste assunto, se não sou padre. Então, não sei se podemos proceder. Então, sentido filosófico, em que perspectivas, em que linhas podemos falar? Tem muitas... Sim. Bom, aqui na ideia, a ideia qual é? Primeiro, vamos tentar, se calhar, explorar um pouco o fetichismo, como sendo a cultura, a religião base dos africanos, né? Tirando o cristianismo, o islão, não sei quantos tem, mas aqui nós chamamos de animismo, né? Que consiste em atribuir poder sobrenatural a seres inanimados, árvores, bonecos, sei lá quantos. Então, esse é o fetichismo. Se calhar teríamos que tentar ver como é que isso pode influenciar a percepção da mente humana, né? Como é que o ser humano pode ser descrito quando está a acreditar nesse coisa. Também temos o politeísmo, que é a crença que reside em vários deuses. Sim. Por último, vamos tentar, se calhar, explorar o politeísmo. Sim. Ora, meu irmão, o que eu vou dizer para si? Quem sou eu para dizer essas coisas assim? Pessoa... Não sou pessoa indicada para isso, devia ter procurado outros aí, mais inteligentes. Não, senhor padre, não é questão de inteligência, é questão mesmo mais de... informadas. Essa mesma questão de relatividade, se calhar... Bom, em princípio, eu queria dizer que todo ser humano, naturalmente, é um ser religioso. Exato. Se dissemos que é um ser religioso, quer dizer, ele tem alguma relação incontestável com alguma realidade superior a si mesmo. Então, essa realidade podemos referir por várias formas, né? Esse absoluto, o uno, o inteligível, Deus, né? Sim. Mas tem uma realidade superior em relação ao próprio homem. Por isso o homem é um religioso. A religião não no sentido da prática exterior, essa externa, mas esta ligação, uma ligação natural que ele tem em toda a sua faculdade com este ser supremo. Supremo, claro. Entende-me, né? Sim, Nós estamos a dizer religião como uma estrutura um ritual, não é? Não, mas esta natureza do homem de ter em comunhão ou em relação com algum ser, de quem ele depende, dele provém e para ele vai. Claro. Esta é uma relação incontestável. Sim. Por isso o homem é naturalmente religioso. Depois podemos desaguar no sentido já
comum da religião. Não é? Exatamente. Sim. Então, dizemos que o homem é naturalmente religioso e entendemos que tem alguma coisa, uma realidade superior a este homem, a este ser vivo, esse ser humano. Sim. Então, o que é que podemos dizer do positivismo de Augusto Comte nesses 3 estágios? O estágio de teologia, que para ele Sim. é o estágio da infância. Ele diz assim, crianças. Crianças, sim. São leite de mar, não pensa nada, não imagina, não tem uso da razão. Sim. Depois temos esse segundo estágio, o estágio do metafísico, abstrato, que é a tendência em que o homem vai a pouco e pouco, não é? Sim. Tentando explorar a sua razão, mas sem poder chegar ao completo, à plenitude, o uso da sua razão. Depois temos como considera como verdadeiro conhecimento científico, uma fase adulta, sim, de maturidade. Claro. Sim. Então, se nós vamos à vida concreta, prática, estes todos os estágios são essenciais, são importantes. Exatamente. Porque não pode um ser humano sair de um estágio e fazer um trampolim para o último estágio. Mesmo esse Augusto Comte teve dificuldade de defender isto. Como é possível? Tu estás a falar de 3. Se falas de 3 estágios, quer dizer, se esses 3 estágios existem e cada pessoa tem que passar por elas. Porque não se podia falar de uma coisa em que esse ser humano não se aplica, não tem nada a ver. Então, se temos um estágio que você considera de maturidade científico, quer dizer, esse científico deve ter saído de lá, teológico. Então, se este teológico, aliás, este primeiro estágio, podemos dizer que é religioso, se é religioso com este ser superior, supremo, sim, e este ser supremo. Então, estamos a falar de quê? Estamos na fase da teologia. Então, quer dizer, a primeira fase, é incontestavelmente, é imprescindível também para as outras 2 fases últimas. Exato. Não pode o ser humano logo passar para o último estágio, antes que passe pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro. Sim. Então, o homem sai deste primeiro, é uma escada, vai para o segundo, vai para o terceiro. No entanto, pode acontecer que alguns de nós podemos já cair no animismo, sim, que só fique preso lá, no estado teológico, no primeiro estágio. Exato. Mas isto também é muito perigoso de afirmar isto, porque mesmo esses novos africanos, temos as nossas ciências, a nossa maneira. Exatamente. Embora não sejam ciências assim, quer dizer, como europeus, ciências avançadas, bem estudadas, bem estruturadas. Sim. Pronto, sabe? A nossa ciência é experiência. Sim. Não passa pela teoria, é experiência. Sim. Então, se dissemos que o homem deve passar por estes 3 estágios, e na fase primeira, teológica, é relacionada à fase da religião que este homem tem em relação com este ser supremo, de quem tudo procede. Exatamente. Então, podemos dizer que o relativismo para a teologia não tem lugar. Não tem lugar. Não tem lugar. Sim. Teologia, ela procura aspectos, quer dizer, uma verdade absoluta. Exato. E esta verdade absoluta é Deus. Exato. É a origem de todas as coisas. Sim. Mesmo a ciência, ela vai à procura de uma verdade. Sim. Mas a maneira de procurar a verdade da ciência quer dizer, não é quem, é o como, o porquê disto, como isto. É a ciência. Sim. Ao passo que a teologia não. É quem. É quem estamos a procurar. Sim. Quem é o protagonista de tudo isto? Estamos a ver. Quem está por detrás disto? Quem guia isto? Quem põe termo a tudo isto aqui? É a tarefa da teologia. Ao passo que a ciência não, diz como. Quer explicar o como, porquê, porquê isto, porquê aquilo.
como isto aconteceu, como isto vai parar, como isto está a acontecer, por que isto está a acontecer. Essa é a tarefa da coisa, da ciência. Da ciência. Agora, senhor padre, não sei se... Sim, fez perceber muito bem. Se não está, pode dizer. Não, está percebido, muito bem percebido. Não estou a ser muito assim... Não. Devagar muito. Não, está a ser na medida mesmo. Sim. Agora, alienado ao que o senhor padre disse, temos situações em que temos religiosos, né, que em algum momento vão fazer ou tentam ampliar o seu campo de conhecimento indo buscar a ciência, né? Eles podem se tornar mestres, professores, doutores, ainda assim continuam a exercer o seu ofício religioso. Então, em algum momento, o senhor padre considera que essas pessoas, já tendo atingido o grau de maturidade que é a ciência, né, ou sim, o científico, em algum momento, ao voltar a fazer o coiso, praticar novamente o religioso ou o teológico, em algum momento aqui estaria a haver uma certa relutância por parte dessa pessoa em querer aceitar? Sim. Primeiro eu diria que essa pessoa, quando vai à busca da ciência, sim, não volta para trás. Exato. A tendência é de compreender tanto a própria ciência, assim como a teologia. A teologia, sim. Então, se vai à busca da razão, vai estudar, vai aplicar-se à ciência, este religioso, sim, é muito importante isto. Você devia recomendar ler a encíclica de João Paulo II, sim, A Fé e a Razão, as duas asas. sim, Quer dizer, a razão está ao serviço da fé. sim. E a fé ilumina a razão. Não há nenhuma contradição. João Paulo II, né? O atual santo, ele diz que a fé e a razão é como duas asas de uma ave. A ave tem duas asas. Sim. Ela serve-se das duas. Na ausência de uma, o animal não pode voar. Não pode, sim. Sim, não pode voar. Então não há nenhuma contradição entre a ciência e a fé. Quer dizer, por exemplo, um padre, para ser padre, tem que passar pela filosofia. Exatamente. Conhecer a ciência. Para melhor compreender a teologia. Porque se faz esse salto, logo fazer a teologia, nunca vai compreender antes que passe primeiro pela filosofia. Sim. Alguns até, em algum momento, chegam até a estudar ciências como ateísmo e paganismo, enquanto ainda estão no seminário. Sim, nós temos disciplinas, ateísmo, nós já defendermos que Deus não existe. Ok. Mas é uma tentativa de compreendermos para melhor interpretar os dogmas, os axiomas teológicos, porque vamos ter dificuldades de compreender. Porque também a teologia, para além de ser um ramo da fé, mas também uma ciência. Então precisamos dessa ciência para nos auxiliar a compreender o quê? A teologia. A teologia. Sim. Santo Agostinho dizia, eu entendo para compreender, ou estudo para compreender, tenho que compreender. Sim. Certo. Sim. Então, não, esses são São Tomás. Santo Agostinho dizia, eu tenho fé para compreender, mas São Tomás dizia, eu tenho que estudar primeiro para compreender a fé. Exatamente. Então, não posso eu compreender a minha fé, esclarecer a minha fé sem a ciência. A ciência é muito importante. Exatamente. Auxilia a fé, auxilia a teologia, a ciência auxilia a teologia. Vamos ver um caso concreto, a criação do mundo. Uma das teorias, evolucionismo, seja qual for, não tem nenhuma contradição com o que está descrito na Bíblia. Não há. Se o Big Bang diz que havia uma esfera, um átomo que depois explodiu, e por sinal esse mesmo Big Bang foi um padre quem se... Pergunta-se, agora este átomo, quem teria criado? Então, é uma contradição. Se diz que antes do átomo nada existia. Agora, este átomo não tem... o que era? Exatamente. Então, quer dizer, estamos sempre... A tendência é de buscar este absoluto. Esse absoluto. Que veja só o relativismo, as dificuldades do relativismo, os seus limites. Sim. Não consegue explicar a sua defesa, a sua tese. Que tem que relativizar tudo, conforme
o meu contexto, a minha perspectiva, como eu entendo as coisas. Aquilo que eu entendo é aquilo, tem que ser aquilo mesmo, é detrimento do outro. Posso ver esta maçã, isto aqui, dizia Plotino, isto aqui posso chamar de copo, relativismo. É relativismo, sim. Isto aqui posso chamar de limão. Quer dizer, para ele, espelhos universais não existem, são particulares. Cada um, na sua perspectiva, no seu modo de ver as coisas, pode achar melhor aquilo que vê, segundo a sua perspectiva. Sim. Então, aí pergunta-se, esta faculdade que esta pessoa tem de afirmar que isto não é maçã, é limão, o que é? Quer dizer, há uma faculdade aí que faz com que esta pessoa vê que isto seja maçã ou limão. O que é isto? Sim. Então, aí chegam os gnósticos, o cetismo, depois os arianistas, os homens da linguagem, o problema da linguagem, né? Depois vem o gnosianismo, aquilo de teoria do conhecimento. Exato. Como nós conhecemos as coisas. Então, veja só os limites do relativismo. Não consegue enxergar, explicar porque que eu tenho que dizer que isto aqui não é isto aqui. Isto não pode ser o que nós achamos, é uma ilusão. Sim. Pode ser outra coisa. Como? Como tu dizes isso? Se tens a capacidade de dizer que isto pode ser outra coisa, então esta força, esta faculdade, esta capacidade de faz você perceba assim, o que é. Então, são os universais. Certo. E, bom, se calhar já estamos no final. Este mesmo também cientista afirmava, com base nas suas próprias teorias, de que uma sociedade, para poder evoluir, tem de deixar o fictício, isto que ele chamava de religioso, porque as nações ou as sociedades presas no teológico, em algum momento, têm uma tendência muito fraca de evolução em comparação com aquelas que já saíram deste estágio, para aquelas que já atingiram a cientificidade. Então, o senhor padre considera que o fator, se calhar, de certos países considerados assim do terceiro mundo ou de países em vias de desenvolvimento, em algum momento não progridem devido a uma parte por causa da religião? A religião pode estar por detrás desse subdesenvolvimento destes países? Eu acho que não. Sim. O subdesenvolvimento ou o desenvolvimento depende tanto da religião. Sim. Da pessoa estar estritamente ligada à religião. Sim. Já apareceram personalidades, exemplo concreto, esse Karl Marx, sim. A religião do povo, sim, ela escurece o povo, o povo dorme por causa da religião. Sim. Mas este foi um contexto, não é? Sim. Um contexto. Em que contexto é que esse Marx surge? Estamos a falar nos finais da Idade Média. Aquele tempo. Exatamente. Dizias aqui o tempo das trevas. Das trevas. O século das trevas, que só era teologia. Só. Ninguém podia pensar ao contrário daquilo que a igreja dizia. Sim, os exegetas. Esse foi um erro da própria igreja. Galileu Galilei foi condenado sim. por inverter a maneira como... Sim. Exato. Geocentrista. Exato. Então, foi um erro da igreja. Que, olha, a ciência, tudo que faz parte da ciência está contra a teologia. Foi um exagero. Também os cientistas não podem exagerar que a religião possa ser uma pedra no sapato para o desenvolvimento das faculdades de uma pessoa. Não pode. Tem que ser uma coisa que se pode equilibrar, não é? Tem que se equilibrar. Não Sim. pode estar mais peso num lado. Do outro lado, não. Nós temos as faculdades. Veja só, o mais interessante, que Deus, quando criou o mundo, diz ao homem, multiplicai-vos e enchei a terra. E cuidai das criaturas. Exatamente. Então, o que isso significa? Busca a ciência, compreender as coisas, estudar as coisas, transformar o mundo. Então, quando o homem vai transformando o mundo, participa, coopera na criação de Deus. Esta é a segunda criação que nós estamos a fazer. Deus deu-nos a capacidade, esse privilégio de nós continuarmos a criação. Como continuamos a criação?
através da ciência, através das invenções, através da técnica. Estamos a criar. Criou-se avião, todas as coisas estamos a ver. Esse não foi Deus, mas Deus, usando das capacidades do homem, o próprio homem conseguiu fazer essas invenções, que é a segunda parte, ou a continuação daquela criação, a primeira, que Deus fez. O que o homem não podia fazer é criar-se a si mesmo. Isso se cabe a Deus. Criou o homem e deu-lhe as faculdades, a inteligência, a sabedoria. Diz, vai comandar o mundo, vai dirigir o mundo, multiplicam-se, vão cuidar do mundo, fazer a ciência, para que o mundo possa evoluir. Não tem nenhuma contradição que a religião possa retrair o desenvolvimento, retrair a capacidade de inteligência, de sabedoria, de pensamento. Muito pelo contrário. Sim. Muitos dos cientistas eram religiosos, monges. Deram-se tempo, sacrificaram-se, monges copistas, escrever e traduzir obras, pensar dia e noite, tirar algumas conclusões, algumas teses que hoje estamos a usar. Mendel. Então, não vejo que haja uma... O que nós temos que entender em relação à religião, que foi o erro de Auguste Comte, que não pode ser como aquela religião natural, não é? Sim. Já apareceram depois do Renascimento, esses ingleses, o iluminismo, esses Thomas Hobbes, Hume, nas suas teorias todas, aquelas de experiência. Nós para conhecer, temos que passar pela experiência. Mas esta é uma continuação desde Aristóteles, que ele contradizia o seu mestre Platão. Exatamente. O mundo das ideias. Isso não é realidade. Tem um mundo das ideias em que tudo isso é sombra. Sim. Mas tem a sua realidade do adulterâneo. Mas Aristóteles diz que não. Nós conhecemos as coisas a partir daqui, da experiência. Então, temos essas duas alas de filósofos. Esses que seguem a ala platônica. Racionalismo, sim. E depois empirismo, aristotélica. Então, por exemplo, esse Hume diz que nós nascemos assim, tábula rasa, sem nada. Sim, sem conhecimento. Depois, pela experiência, nós aprendemos. Sim, vamos preencher esse vazio. Pela experiência. Sim. Pode ter razão, pode ter alguma razão, mas, no fundo, nós temos a capacidade. Como é que nós vamos empreender esta ciência? Como vamos compreender as coisas? Como vamos aprender as coisas, a preencher este vazio? Sem uma inteligência nata, sem uma sabedoria com a qual nascemos. Não seria possível. Exatamente. Seria muito difícil adquirir uma inteligência que não fosse o desenvolvimento ou o amadurecimento daquela inteligência inata aí. Talvez esse como se chama? Auguste Comte. Talvez estivesse nesta perspectiva, que tem uma inteligência lá, com a qual uma inteligência inata, mas que precisa de amadurecer, desenvolver, trabalhar. Exatamente. É isso. Ele devia estar nesse sentido. Não dizer que é o estado teológico, o metafísico. Não, nós precisamos dessas realidades. Nós temos que transcender para além da coisa empírica, das coisas da experiência. Nem todos os filósofos, se formos a ver, eles sempre tiveram uma tendência de buscar aquele absoluto. Sim. Esses primeiros, esses naturalistas, o que queriam? Buscar o princípio das coisas. Qual é o princípio das coisas? Água, ar. Mas essa água, esse ar, esse átomo, apeiron, esse uno, esse apeiron, quem são? O que é? Quer dizer, tem um princípio a partir do qual surgem outras coisas. Exatamente. Então queremos conhecer Que princípio é este? Esse princípio. Quem ou o que é? O que é? Então, neste caso, aí termina a ciência. Não consegue responder. Então tem que ver a teologia. Aqui, a solução. Não estamos a sonhar, não estamos para vos alegrar. É que a solução dessa vossa questão, dessa vossa limitação, é esta aqui. É Deus que criou. É o princípio.
Podemos chamar vários nomes, mas tem um princípio, a partir do qual surgem todas as coisas. Uns motor imóvel, São Tomás. Exatamente. O retorno. Quer dizer, estamos a voltamos, mas tem um motor imóvel lá. O uno, aquele indivisível, o ser em si, o totalmente o outro. Este absoluto. Então todos nós tendemos para este absoluto. E por aí vem a teologia, a moral. Então tenta ajudar-nos a vivermos como deve ser, para que tenhamos paz, tenhamos tranquilidade, tenhamos harmonia entre nós e possamos. Então, o relativismo, ele nega os universais. Para ele não há valores universais, absolutos, dogmáticos. Está contra a moral. Exato. Então, se não tivéssemos a moral, como viveríamos até hoje? Será? É que o relativismo nos traz problemas. Sim. As sociedades hoje, por causa do relativismo, estamos como estamos. Depende de como eu vejo as coisas, como eu concebo as coisas. Exato. Sim, isto pode ser um valor para mim, para ti não. Não sei. Este pode ser uma comida para mim, para ti não. Relativismo, problema do relativismo. Agora, neste caso, começam já os conflitos. Sim. Quais são os conflitos? Dizia Thomas Hobbes, a luta de todos contra todos. E aí temos que ter um contrato. Contrato social. O que é esse contrato social? Quer dizer, queremos um valor absoluto. Alguma coisa que nos oriente em comum. Exato. Para na mesma linha, a mesma direção. Que ninguém acha que eu faço isso, faço aquilo, não sei o que não. Temos que ter um valor absoluto. As leis. Para quê? O que são as leis? São valores que nós humanos achamos que este valor, esta norma, esta lei, este princípio, se formos a seguir, nós estaremos em paz. Exato. Então, o limite do relativismo é este. Não consegue responder com os problemas atuais da humanidade. Sim. Uns, o homem naturalmente é bom, outros não, é mau, a sociedade vai corromper. Então, são essas coisas, sim, podemos entender. Mas depois, a verdade é que há um problema. Se o homem nasce, ele passa por vários estágios, por vários momentos. E nestes momentos são caracterizados por peripécias da vida humana. Agora, como vamos resolver esses problemas? Ainda continuando a relativizar? Eu não sei porque que esse relativismo, mesmo a mesma ciência, eu não vejo que seja relativa. Sim. Se dissemos que o verdadeiro conhecimento é científico e a ciência tem o seu método, o seu escopo, tudo. Mas esses todos devem seguir isto aqui. E para chegar a um fim. E este fim, qual é? Não é um absoluto, não é uma verdade absoluta que todos devem acreditar, devem conceber, devem receber, devem aceitar. Então, se alguém inventou a eletricidade, era para iluminação. Sim. Agora, quem nega que a eletricidade ilumina. Não ilumina. Já são exemplos banais, mas é só para ver a limitação da ciência, né, sobretudo o relativismo. Agora, se queres também sociólogo, me chama o pai da sociologia, também podes procurar obras dele. Claro. Sim, para perceber sobre os fatos históricos, né, fenômenos históricos, como considera como fatos sociólogos, né? Sim. Estamos no Émile Durkheim. Émile Durkheim, sim. Esse sociólogo também pode ajudar, de certa maneira. Então, a teologia é uma ciência de fé, primeira coisa, mas esta fé tem que buscar a ciência para compreender, compreender esta mesma fé. Exato. Não pode haver fé sem ciência, nem a ciência sem a fé. Caminham juntos, não há nenhuma contradição. Muito pelo contrário, eles se auxiliam, ajudam o homem a compreender a realidade. Sim. Um cientista, sem esta verdade absoluta, sem a moral, sem a teologia, sem a espiritualidade, não sei o seu trabalho, como o fato de dávamos exemplo da eletricidade. Sim.
o pensar que, olha, eu tenho que fazer uma coisa para ajudar os outros, isso significa o quê? Quer dizer, esse homem espiritualmente está bom, quer ajudar os outros, moralmente está bem, quer o bem comum. Sim. Ele não usou, não inventou o carro, a eletricidade para si, mas olhou o mundo, olhou as necessidades humanas. Desculpa, precisávamos ter um copo para pôr água, precisávamos de automóveis para deslocarmos, aviões, para facilitar, né, a mobilidade humana. E a ciência vai evoluindo cada vez mais. E essa não pode entrar em contradição com a teologia. A teologia tem que estar no comando da razão. Ela tem que comandar a razão. Indicar, olha, este caminho não pode. Mas também, por sua vez, esta ciência tem que iluminar a teologia. Sim. É como que eu levo uma lâmpada assim, de noite, estou a caminhar num atalho. Sim. Então, não sou eu que fogo a luz, a lâmpada. Mas esta lâmpada não se ilumina assim, ilumina a mim. Mas quem orienta a lâmpada? Sou eu. Mesmo. Eu conheço a via, quero entrar, mas como é noite não consigo ver, então tenho que pegar a lâmpada, alumiar. E eu consigo ver. Então não sei se há alguma contradição aqui entre eu e a lâmpada. Imagina se eu deito a lâmpada, o que acontece? Eu fico perdido. Sim. Se levanto a lâmpada e eu não estou ali, a lâmpada permanece estagnada. Não pode iluminar onde. Sim. Ali onde eu se dirige, se acaba a pilha, acabou a lâmpada. Se acaba nos impulsos, a lâmpada apaga-se. Então, se está alguém por detrás dessa lâmpada, está a ajudar, está a orientar, que é a fé, e está do outro lado a ciência, que ilumina esta fé. Então, vamos caminhar juntos até o destino, sem perigo algum. Se vemos o perigo, está aí uma cova, eu afasto, passo ao largo ou salto. Tem uma cobra aí, eu arranjo ou posso voltar, porque esta via não está bem, vou procurar outra via, assim sucessivamente. Então, é a missão da razão para com a fé, e a fé também para com a razão. Se tivesse esse pode procurar aí na net, a fé e a razão, João Paulo II, esse livro. Exato. João Paulo II, a fé e a razão. Então, é mais ou menos isso. Muito. Sim. A teologia não é que nega o relativismo. Sim. Não nega completamente. Mas este relativismo tem que ser iluminado pela fé, pela ciência, pela teologia. Porque se ficarmos só no iluminismo, no relativismo, caímos nos erros, não é? Perniciosos, graves, que vão custar caro a nós mesmos. Né? Sim. Sim. Então, o estágio da teologia é importante para se chegar ao estágio da maturidade. Científica. Exato. Sim. Mais ou menos isso. Estou imensamente grato. Fez alguma coisa? Fez muito. Não sou a pessoa indicada. Isso. Não, provou que não. Sim. Então, nós africanos, nós temos... É que, sabe, teve um erro desses colonos, os colonos que chegaram aqui.